todos. Acho que todos me ouvem agora, Jorge. Bom, queria primeiro agradecer, né, ao Josier e ao FIS pela oportunidade, em meu nome, em nome da Oncoclínicas, e agradecer Jorge e Rodrigo por aceitarem participar conosco. Bom, esse é um tema que, na verdade, é fundamental para a oncologia e fundamental para a Oncoclínicas, e o que a gente resolveu fazer foi exatamente colocar o desafio, né, que é o desafio da medicina em geral, mas especialmente da oncologia. Como é que a gente consegue juntar inovação com sustentabilidade? E a partir daí que eu vou começar aqui as provocações para Rodrigo e Jorge, né? Começando primeiro pelo Rodrigo. Rodrigo, a gente partindo do mundo ideal, tá? E que foi essa a maneira que a Oncoclínicas construiu esse projeto de medicina de precisão da Oncoclínicas Precision Medicine, né? Tendo aí, provavelmente, né, aproveitando que o Jorge está aqui, Memorial Sloan Kettering como talvez a instituição que mais investiu e cadenciou esse processo para uma realidade nossa, tá? Como é que a gente consegue casar, na verdade, um grande investimento que é necessário com a sustentabilidade de uma estratégia de medicina de precisão? Muito obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Tá Ok, bem. então muito obrigado pelo convite, Gil. É um prazer estar aqui com o Jorge. Eu gosto sempre de comparar, né, o que acontece no Memorial Sloan Kettering, em outros lugares onde eu treinei também. Fiquei bastante tempo fora do Brasil e eu considero esses lugares como test drive realmente da medicina de precisão, né, onde a inovação, né, ela está muito ligada à pesquisa e cada vez mais a gente vê que é difícil separar as coisas, né? Assim, é um gray zone muito grande entre aqui termina a assistência e aqui começa a pesquisa, onde é que está a inovação no meio disso tudo, né? Então, e quem paga a conta, né? Então, a gente vem de modelos onde, quando treina, né, pois, Memorial, por exemplo, onde projetos de pesquisa e investimento de filantropia, o Jorge deve comentar, são os que dão o impulso inicial para muitas coisas, né? Realmente é necessário criar uma infraestrutura, um ecossistema favorável para a medicina de precisão, senão ela não traz benefícios reais, né? Então, eu posso dar alguns exemplos de coisas muito pragmáticas, assim, né? A gente faz na medicina de precisão, em oncologia, análise de biomarcadores e cada vez mais fazemos painéis multigene, né? Avaliamos centenas de genes nessa amostra e isso dá muita informação do diagnóstico da doença, da agressividade da doença, valor prognóstico, né? A sobrevida que o paciente pode ter e principalmente alterações que guiam terapias dirigidas, terapia-alvo, né? Isso realmente a gente detecta isso em um número relativamente pequeno dos tumores frequentes e nos tumores raros, às vezes até um pouco mais frequente, mas globalmente, talvez eu possa dizer que um de cada 3 doentes com câncer, realmente a gente está nesse patamar, pelo menos, né? Vai ter, se tivesse um entorno muito favorável para acesso a teste de alta qualidade e acesso a tratamento e ensaios clínicos, um de cada 3 pacientes com câncer em geral hoje teria benefício direto pelo fato de fazer esses painéis, né? Isso de maneira pragmática, né? A gente entrar em detalhes em pulmão é mais de 50%, é um de cada 2, né? Em mama talvez um pouco menos, mas ao mesmo tempo isso está crescendo com os avanços, né? Com o conhecimento da epidemiologia molecular desses tumores. E aí, como é que coloca isso em prática, né? Então a gente tem dificuldades muito do dia a dia, como a logística para transporte de amostras, né, para um laboratório central, porque os laboratórios menores não estão capacitados para fazer esses testes. Às vezes é muito mais frequente, né, no nosso entorno, comparado com centros de excelência acadêmicos, o tamanho da amostra tumoral, a qualidade da parafina para fazer o teste, né, de os painéis de next-gen sequencing, multigene, né?
Isso acaba levando à necessidade de rebiópsias, às vezes um período longo para ter o resultado, e aí também perde valor para a decisão terapêutica, né? A gente vive realmente muito feliz de estar na Oncoclínicas Precision Medicine, num laboratório certificado, com testes validados, né? Isso é incomum, né? No nosso meio a gente vê, sim, às vezes, muita discordância entre laboratórios, isso, em parte, né, para um especialista, consegue detectar alguns resultados, talvez, não levando em consideração critérios de excelência e qualidade. Isso faz toda a diferença, né? A gente precisa ter certeza absoluta que o testou, funcionou e que é positivo ou negativo para uma alteração, né? E aí, isso inclui, depois da amostra chegar e o teste funcionar, né? Equipe biomédica para fazer a questão da bioinformática, né? Oncoclínicas Precision Medicine, no final colaboramos com laboratórios que estão fora do Brasil para ajudar nessa transição a painéis cada vez mais complexos, né? A bioinformática é mais fácil, às vezes, encontrar parceiros e montar equipes fora do Brasil. A gente faz toda a interpretação, os laudos no Brasil. Então, acho que também contratar pessoas, biólogos moleculares, geneticistas, especialistas, né? Treinar, capacitar essas pessoas, né? E, mais que isso, né? O sistema regulatório para acesso aos tratamentos, né? E que permita, então, transferir todo esse conhecimento e essas opções, né, para o paciente, que inclui, às vezes, não apenas, né, tratamentos aprovados, mas também opções de ensaios clínicos, né? Menos de 5% da pesquisa em oncologia é feita na América Latina, né? E é muito mais fácil encontrar alternativas, né, estando num centro de excelência fora, como o Jorge vai poder explicar. Então, o impacto é muito maior ainda, né? Mas a gente tem que forçar o sistema, criar esse ecossistema cada vez mais favorável, e dar opções, né, para realmente que a inovação tenha um real impacto. E medir, então, o valor disso, com custo-efetividade, que precisa ser local, né? Então, essas medidas, né, elas, sim, a gente se inspira em movimentos globais, mas a gente tem que realmente medir o desfecho e o real impacto disso, e a gente tem esses mecanismos agora para poder lutar por acesso junto com fontes pagadoras e tal, né? Então, acho que esse seria um resumo. Acho que a gente, desde a dificuldade da logística inicial, né, para botar para funcionar esses testes, né, em medicina de precisão, até materializar realmente, né, com acesso a um tratamento, é um grande passo que a gente tem que dar para que o ecossistema, então, seja o mais favorável possível. Jorge, quer complementar? Primeiro, gostaria de agradecê-los muito pela oportunidade. Você, Carlos Gil, e é um grande prazer estar contigo e com o Rodrigo aqui hoje para discutir talvez o que tenha sido e que ainda esteja sendo o maior desenvolvimento em oncologia nos últimos 20 anos, que é a introdução de uma forma real da medicina de precisão na nossa prática clínica. E o que eu posso dizer para vocês e para a nossa audiência hoje é que sem o componente de filantropia, nós não teríamos tido a capacidade de desenvolver o sistema de medicina de precisão que nós implementamos no Memor. Nós tivemos alguns fundos de filantropia que nos ajudaram imensamente, em particular na parte de Research and Development, para o teste inicial, e a transição de uma ferramenta para estudos clínicos e pré-clínicos
para uma ferramenta que pode ser utilizada na prática clínica diariamente, não foi fácil. Foi uma transição lenta, gradativa e, de uma forma muito importante, em parceria com as agências regulamentadoras. Porque se nós não tivéssemos tido a oportunidade de criar um billing code e ter todos os aspectos necessários para nós tornarmos viável o uso dos nossos testes genômicos, eles ainda seriam apenas uma ferramenta para estudos pré-clínicos ou clínicos. Então, essa parceria com as agências regulamentadoras, com os payers, com as companhias de seguro, e para se criar um ecossistema no qual a medicina de precisão pode se desenvolver, ser implementada e beneficiar os pacientes que estão na nossa frente na clínica, é fundamental. Sem esse ecossistema, fica muito, muito difícil. Eu gostaria de complementar alguns pontos que o Rodrigo fez. Eu concordo com o Rodrigo 100% que mais ou menos 1 em 3 pacientes vai ter um impacto direto da medicina de precisão, mas o benefício é muito maior. Por exemplo, nos nossos estudos, a parte da medicina de precisão que serve para a classificação dos tumores, para fazer o diagnóstico correto, para ter esses tumores raros diagnosticados de uma forma acurada, tem uma contribuição enorme, que nós não podemos menosprezar de forma alguma. E aí, a hora que nós colocamos isso na equação, junto com aqueles que têm terapia-alvo, nós já passamos de 2/3. E aí tem o terceiro ponto, que em muitos contextos, um grande exemplo é o câncer de ovário e o HRD, os ensaios para HRD e o uso de inibidores da PARP. Então, se nós formos nesse contexto, um resultado positivo ou negativo é importante. Então, todos os pacientes têm que ter. Não é só os que vão ter positivo, é aplicável para todos. Então, tem contextos aqui nos quais a medicina de precisão e os biomarcadores moleculares derivados de sequencing tem que são aplicáveis a 100% dos pacientes. Então, nós temos que entender que tem uma necessidade. E um outro exemplo, câncer de pulmão. Câncer de pulmão, um paciente com câncer de pulmão, sem teste molecular, não está sendo tratado de uma forma ótima. Nós temos que ser realistas nisso. Nós sabemos que tem um impacto na sobrevida, no benefício, na qualidade de vida dos pacientes se eles tiverem um teste molecular. Então, a necessidade existe, o uso clínico existe, a validação clínica existe. A nossa responsabilidade agora é criar um ecossistema para oferecer isso aos pacientes no Brasil de uma forma ótima. E eu tenho que ser sincero e expressar minha admiração pelo que a Oncoclínicas tem feito, porque a Oncoclínicas criou um approach que realmente funciona, produz resultados que são acurados e o que eu acho muito importante é que foi através das vias de regulamentação necessárias, com aprovações, com todos os elementos que são essenciais para que nós tenhamos a segurança de que os resultados que estão sendo ofertados aos pacientes são corretos. Ter um resultado errado aqui pode ser desastroso. E tem um outro ponto que eu gostaria de enfatizar para toda a comunidade aqui, que a genômica não começa na hora que a gente extrai DNA, não começa na hora que a gente coloca o DNA no sequenciador. Começa quando a gente pega o espécime de patologia. E sem controlar as variáveis que vão do paciente do paciente ter a biópsia ou ter a cirurgia, até o ponto que nós extraímos o DNA, se esses aspectos não forem controlados, há problemas. E nós sabemos que se houver muita variabilidade nesses parâmetros, a qualidade dos resultados da análise genética é muito mais baixa. E meus parabéns para a Oncoclínicas nesse sentido, porque a Onco teve um approach que foi de vamos arrumar a patologia junto com a genômica para que possamos oferecer o melhor teste genômico possível nas condições
do sistema médico do Brasil. Exato. Então, eu queria complementar que realmente né, a parte acho que relacionado também à sustentabilidade, existe muito medo, né, de sobreinterpretar, né, de utilizar de maneira equivocada os resultados desses painéis, em parte influenciado pela mecânica americana de centros acadêmicos, onde isso tudo começou, e de laudos de NGS e outros testes muito agressivos em termos de recomendações terapêuticas, né? Quase que ultrapassando um limite, né? Então, isso já não é já uma realidade. A gente tem hoje mecanismos, né, para evitar um abuso, diríamos assim, da tecnologia, né? Em termos de, pois a gente tem discussões multidisciplinares que levam em consideração perfis moleculares e dentro de todo o resto, né, na assistência na jornada do paciente. E isso faz diferença. A gente é capaz de, educando a equipe, né, saber quem precisa realmente, que tumores a gente não pode deixar de olhar, né, uma alteração. Se o teste não funciona, vale a pena seguir uma alternativa. E o mais importante, também evitar que a gente utilize informação, às vezes, de dados pré-clínicos apenas para tomar decisões, né? Então, em alguns contextos isso aplica, quando tem acesso a um ensaio clínico e tal, mas no mundo real a gente pode ser bastante mais conservador e assim, dessa maneira, não tenho a menor dúvida né, que as equações de custo-efetividade vai sair positivo. Né, vai sair vantajoso realmente, né? Então, se a gente evitar o abuso da tecnologia e a sobreinterpretação, a gente corre o risco de isso é detrimental para toda a iniciativa de medicina de precisão, né? Então, mas isso, então, acho que a grande diferença, né, para finalizar aqui, é acesso no final, acesso a opções de tratamento em ensaios clínicos, né? Porque ele permite, então, né, em casos onde tu não tem um tratamento aprovado, né, ou acesso fácil, diríamos assim, né, a gente tem alternativas para o doente e realmente vindo, né, de centros, isso funciona, né, essas parcerias público-privadas, elas funcionam de verdade, né, quando custos compartilhados aí tanto de teste como de tratamento, faz toda a diferença em medicina de precisão, né? E realmente a gente está num momento onde existe esse gray zone aí entre assistência e pesquisa, e isso é realmente medicina de precisão em oncologia hoje. As coisas ainda não transformou em acesso imediato a tratamento sem questionar, né? Vai ter sempre esse ponto de discussão, de negociação, envolvido atrás de cada caso, né? Então, isso é uma coisa importante também levar em consideração. E esse é um ponto fundamental. Dois pontos fundamentais, para ser sincero. Primeiro, a gente tem que lembrar que o que aconteceu até agora em medicina de precisão, em grande parte, decorre do fato de que nós estávamos escrevendo o livro de regulamentos enquanto nós estávamos desenvolvendo. A gente não sabia quais seriam as teorias que seriam confirmadas, e nós tivemos que ter riscos tomados durante a década de 2000 e 2010. Muito mudou, e agora, você participou disso e esteve diretamente envolvido, mas muitos guidelines vindo da ESMO, da ASCO, sobre o uso de painéis genéticos, somáticos para decisões terapêuticas. E agora acho que isso está comprovado e cada vez mais nós temos um entendimento do que é suportado por evidência direta, o que é mais experimental. E agora o segundo ponto, que eu acho que é fundamental aqui na forma de pensar, é que tentar separar o gray zone aqui, o R&D versus prática clínica, da prática clínica e da pesquisa é muito difícil. A gente tem que aceitar que, como isso está no cutting edge, sempre vai ter um elemento de gray zone. O importante é que nós todos, como uma comunidade, estamos cientes de que ele existe. E nós estamos cientes também do que é
aprovado do que é off-label. E abusar do off-label nunca é uma boa prática clínica. E é necessário que se estabeleça uma estrutura para que se possa aí oferecer para um paciente off-label algum agente. Não pode ser, eu vi essa alteração no report, está escrito aqui que talvez tenha benefício da droga A ou droga B, então temos que fazer. Não, isso tem que se criar um sistema de manejamento das informações, gerenciamento das informações, para que essa decisão seja tomada. Isso, por exemplo, nós implementamos o Memorial, nós temos Molecular Tumor Board só para discutir off-label. Eu concordo totalmente, Jorge. Rodrigo, eu acho que quando o Oncoclínicas decidiu fazer esse investimento, né, em medicina de precisão e depois em patologia e Big Data, nós vamos discutir os detalhes, o objetivo era justamente dar sentido para a linha de cuidado, fazer parte de uma linha de cuidado. Eu acho que talvez esse tenha sido a grande pegada do projeto, né, e posso dizer, como diretor médico da companhia, que elevou o sarrafo da qualidade do que é feito dentro do grupo. Justamente porque o projeto foi pensado de uma forma cuidadosa, em que integramos patologia, integramos, né, genômica, os dados foram gerados, principalmente, e curados pelo time do Rodrigo. Isso foi acoplado a uma estratégia de avaliação de tecnologia em saúde dentro do grupo, em que os protocolos são pré-estabelecidos e que o off-label, na verdade, a gente tenta sempre, quando possível, acoplar a um ensaio clínico. Essa talvez seja a parte que a gente ainda precise desenvolver um pouco melhor. Mas pegando um gancho no que vocês falaram, né, principalmente na questão da educação, Rodrigo, fala um pouquinho, acho que o Jorge tocou, mas essa iniciativa que eu acho que talvez seja uma das mais bonitas do projeto, que é essa questão do Molecular Tumor Board que você criou e que foi, na verdade, o primeiro no Brasil, e o impacto que isso tem na prática clínica e na educação, principalmente de profissionais mais jovens. Exato, Então, a gente criou, que inclusive hoje é um evento de acesso aberto também, e restrito, chama Quintas Moleculares, e cada semana a gente discute casos interessantes de pacientes com achados, né, onde a genômica e a genética do indivíduo, a genômica do tumor, a genética do indivíduo, né, ajudaram de alguma maneira a redefinir o diagnóstico da doença, a melhor entender a sua evolução e abrir oportunidades de tratamento. Mas é necessário muita educação a respeito de conceitos de genômica. Na verdade, o desconhecimento da genômica é o problema número 1 hoje no mundo para poder avançar a medicina de precisão. É o desconhecimento da equipe médica em ter confiança, né? Tá com um laudo na frente e ter confiança de como explicar isso, tá? Como explicar para o paciente, antes mesmo de ter o resultado na mão, como explicar para o paciente que vale a pena fazer, às vezes é um custo associado a esse teste, né? A gente luta para ter acesso constantemente, mas tem que fazer tem que ser um pouco vendedor também, né? Um oncologista, né? Para que ele, né? Então isso exige conhecimento na frente, né, dando os resultados, né, poder justificar, olha, esse resultado é inconclusivo, a gente precisa seguir com uma nova biópsia, vamos fazer porque vale a pena, né, precisa de muita confiança do médico e principalmente com o resultado na mão, com o resultado positivo, poder definir claramente, não, esses resultados me ajudam dessa maneira. Então, é isso que a gente faz nas quintas moleculares, aproximadamente 50, 60 pessoas aberto, acho que metade delas são pacientes, são médicos de fora do grupo de Oncoclínicas, muito parceiro da indústria também, e faz toda a diferença, né? É um fórum onde as equipes podem enviar, a gente tem como um hotline dentro da Oncoclínicas Precision Medicine para os médicos eventualmente mandarem casos interessantes, ou eu, de maneira mais proativa, vou identificando e corro atrás da equipe para que eles enviem informação. Tudo é feito de maneira, né, mantendo a privacidade dos casos, respeitando
desejo do paciente de discussão, é um fórum de educação. Isso vai haver uma transição. A gente está na fase inicial, que é a fase de educação. Então, a gente discute 3 casos por semana, mas claro, sabe, isso é insustentável, né? Fazer isso para todo mundo, né? Com esse, né? Passar 20 minutos por caso discutindo. Então, existem mecanismos cada vez mais informáticos para fazer um processo, né? Dentro de uma plataforma que dê para o médico a mesma confiança, né? A gente educa o médico não, tu entra nesse tal portal, aí tu coloca as alterações, tu vai ter toda a descrição a respeito da acionabilidade, tu vai ter a literatura para poder explicar para o paciente o resultado, para explicar, né, e brigar, às vezes, por acesso a um tratamento, quando for o caso. Tá? Então, isso é muito importante, ter o médico aliado e conhecedor da medicina de precisão. Eu iria ainda um ponto a mais, eu iria aqui, Rodrigo. Eu diria que depois de se ter o teste implementado e ter a parte de bioinformática e os sistemas em place, as 3 coisas mais importantes em medicina de precisão são educação, educação e educação. Primeiro, educação sobre o que os testes podem ofertar e qual a validade dos resultados. Segundo ponto, entender como se junta a informação genética, a informação de tratamento e de outcomes, sabe? Integrar isso com todas as outras variáveis clínicas para se fazer uma projeção de como o paciente irá se comportar. E o terceiro, que eu acho tão importante, e traduzindo do Mark Twain para português, que não são as coisas que a gente não sabe que nos colocam em problemas, são as coisas que a gente tem certeza sobre. E aqui é de entender quais são os limites dos testes que nós estamos fazendo e ofertando na clínica. Entender esses limites também é crucial. E nada melhor do que Molecular Tumor Boards com multidisciplinares, com especialistas nas áreas de oncologia, cirurgia, patologia, bioinformática, biologia molecular, trazer todo mundo junto para discutir os casos que são difíceis, para entender até onde a gente pode ir e onde a gente tem que parar. Isso é simplesmente fundamental. Então, meus parabéns para você aqui, Rodrigo, por ter implementado esse evento aberto, que é uma oportunidade única para educar a nossa comunidade em geral, né? E aprendemos juntos. Sem dúvida. Jorge, vou colocar um ponto que é base para a sustentabilidade da medicina de precisão, e no Brasil ainda é limitado, que é pagamento, reembolso por plano de saúde de teste molecular. Você poderia resumir para a gente rapidamente como funciona no sistema americano hoje, a diferença entre um teste gene a gene ou o NGS, como é que isso funciona na prática? Então, isso varia de estado para estado, para ser sincero, mas alguns dos requisitos básicos é a aprovação do laboratório onde está sendo feito o teste, a aprovação do teste pelas agências que regulamentam a distribuição de testes médicos. E no nosso caso, a gente tem que satisfazer tanto o New York State Department of Health, tanto quanto o FDA. Então, tendo todos esses parâmetros, nós podemos aplicar para um billing code. E aí esse billing code é baseado no valor clínico que um teste tem. E por muito tempo nós tivemos que fazer uma ponte nesse sentido, né? Por exemplo, o impact podia ser, o nosso teste podia ter algum reembolso por parte da informação que é providenciada sobre microsatellite instabilidade de microsatélites, mais algumas mutações, etc. Então esse valor foi se agregando. E atualmente há um código separado, né, para o teste molecular e não é ótimo, claro que não é. Os custos de testes moleculares, como o Rodrigo já enfatizou, não são mínimos, não são triviais, mas o benefício para os pacientes é realmente enorme, né? E aí eu acho aqui, você tem um ponto importante também na parte do reembolso desses testes, né? Porque, por exemplo, para o Memorial, dada a disponibilidade de clinical trials moleculares, ensaios clínicos moleculares no nosso ecossistema,
o nosso teste molecular virou a porta de entrada, porque nós temos mais de 80 mil pacientes sequenciados atualmente. Então, isso nos dá uma oportunidade para criar parcerias com companhias farmacêuticas e com outros stakeholders nesse espaço que são únicas. E essa é uma das vantagens de ter um teste molecular que seja compreensivo, que seja abrangente, que tenha múltiplas funções e que nos ofereça as informações que são necessárias e suficientes para fazer o manejo clínico. Sem dúvida. Isso né, no Brasil isso é limitado, né? Grande parte hoje ainda dos testes moleculares em oncologia no âmbito privado são financiados pela indústria farmacêutica, não pelas fontes pagadoras. Eu acho que é algo que a gente precisa evoluir aí nos próximos anos. Né? Talvez com um raciocínio diferente, não é simplesmente o teste, mas o que isso proporciona na melhoria da linha de cuidado. Acho que talvez seja esse o raciocínio. É a jornada do paciente, Carlos. Esse é o ponto. Nós não podemos pensar nisso de uma forma apenas pontual. Nós temos que pensar nisso na jornada do paciente. E se nós pensarmos o teste molecular como um ponto naquela jornada que pode levar o paciente para digamos assim, para um caminho diferente do que teria sido habitual e no qual o benefício do paciente vai ser muito maior, nós não podemos ignorar isso. E não podemos ignorar o valor que um teste dessa natureza teria. Sem dúvida, sem dúvida. Exato. Então, vários lugares têm utilizado critérios bem simples, do tipo o custo de fazer 3 testes separados, porque cada um deles tem relevância para a decisão terapêutica, né? É superior a um painel pequeno de NGS, né? Um painel, mas que não vai ver só esses genes, ele vai reaproveitar e vai ver muitos outros e muitas outras coisas. Então, é claro, isso assim, realmente, né? Então é uma questão que não vai dar para fazer testes personalizados para cada doença com os avanços que a gente está tendo, né? Então isso são testes pan-tumor, né? E agora a gente até tem marcadores pan-tumor, né? Tem coisas que importam para todos os tipos de tumor, né? Fusões raríssimas, né? Uma alteração, né, rara, mas fármacos aprovados independente da histologia do tumor. Então, a gente vai chegar realmente no momento onde vai ser difícil ter argumentos para não testar, né? A gente está quase lá na maioria dos tumores, né? Então, a gente precisa avançar junto com as agências regulatórias e montar modelos que são adaptados, né, à nossa realidade no Brasil e de compartilhar os custos mesmo, né, com a indústria, com as fontes pagadoras, com as próprias instituições, né? Porque o cuidado vai depender disso. A excelência do cuidado vai depender do acesso a esses testes. Nós temos 3 minutos restantes. Eu queria pedir aí vocês, cada um em 1 minuto, resumir que mensagem vocês acham que seria interessante ficar sobre essa questão que a gente discutiu, essa questão do impacto que tem a medicina de precisão, a sustentabilidade, que caminho que a gente deveria tomar. Eu diria que, em 1 minuto, eu diria que é uma inevitabilidade, vai ser inevitável agora, dados os desenvolvimentos no âmbito de novas drogas, terapias que realmente beneficiam os pacientes, nós não podemos ignorar isso. Nós temos a responsabilidade, contudo, de criar esse ecossistema. E não vai ser só pelos que fornecem o teste, ou pelas companhias de seguro, ou pelos pacientes. Vai ter que ser um ecossistema que envolve todos os stakeholders, de uma forma racional. E a gente tem que entender, vai ter um custo? Vai ter. Há um benefício inegável. E eu paro aqui. Eu acho que, assim, vontade, né? Primeiro montar, assim, a governança, né, desse ecossistema, vontade política, estratégia, regulação, né, que seja... Não tem que inventar as coisas, ou seja, existem modelos que a gente pode adaptar em países ou middle income, né, que estão funcionando já. Eles vão vir associados a
uma aposta no início e sempre vinculados à coleta de dados de desfecho. A gente não pode fazer os cálculos de custo-efetividade mesmo baseados em modelos americanos, né? A gente vai ter que medir localmente o impacto disso, né? Eu acho que é com parcerias, e acho que é isso. Acho que a cooperação entre os diferentes stakeholders vai ser crítico, né? Sempre e também a tecnologia, desenvolver a tecnologia localmente, né? Precisar cada vez mais mandar a amostra para fora, né, do país, porque isso complica, aumenta o custo também, a demora e tal. Então, regionalizar ao máximo isso vai fazer total diferença também. Acho que são as mensagens finais. Eu queria agradecer, né, Jorge Reis, Rodrigo Dinston. Na verdade, vocês compartilharam aqui dois pesos pesados de medicina de precisão no mundo, né? Pessoas que influenciam a prática e que aceitaram fazer parte desse projeto. Queria agradecer, né, a Oncoclínicas por ter tomado essa decisão e ter feito esse investimento. Como eu disse, isso elevou o sarrafo da qualidade do tratamento oncológico que a gente faz e ainda vai aumentar mais ainda. E queria agradecer a Josias Vilar pela iniciativa, pela oportunidade, e desejo a vocês um bom final de painel. Obrigado a todos.